Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas. Que a graça e a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Agora são 8 horas e mais 2 minutinhos, estamos iniciando o nosso culto de oração, culto de meditação na palavra do Senhor nesta noite. E uma alegria imensa podermos nos reunir para cultuarmos a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com cânticos, com a leitura da palavra, e também nós vamos adorar ao Senhor com as orações que iremos realizar durante este culto. Nós vamos dar início e agora nós vamos começar com uma palavra de oração. Quero convidar você para orar comigo, para a gente orar juntos nesse momento de culto, de adoração a nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor dispensou a cada um de nós. E aqui nós estamos, mais uma vez, reunidos para juntos bendizer o seu nome, para juntos, ó Deus, glorificarmos a Ti. Nós nos reunimos, ó Deus, na Tua presença, e a Tua presença é o melhor lugar para estarmos. Ó Deus, como é bom, Pai, como é maravilhoso podermos ter o privilégio, Pai, de nos achegarmos a Ti e depositar diante de Ti a nossa vida, Pai, o nosso dia, a nossa família, a igreja do Senhor. Ó Deus, nós entregamos esse culto de oração a Ti. Invocamos, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor, a manifestação do Teu poder, da Tua palavra. Que o Senhor dirija, Deus, desde, ó Deus, o menor ao maior, desde o mais novo ao mais idoso, que todos sejam tocados pela palavra santa e poderosa do Senhor. Assim nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Meu tio Valtuir já está conosco, o Marcelo Rodrigues da Silva já está com a gente também. Quem está com a gente também, boa noite, pastor. Ô Marcelo, que saudades. Fabiana Delduque, presbítero Pedro de Itapeva e a nossa irmã Diná, sejam bem-vindos, estão conosco cultuando. Meu tio Valtuir, Deus abençoe você, meu filho, pastor amado, com todas as bênçãos de Deus. Amém, meu tio. Muito bem. Também a Wanda Tereza Moreira, boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Fabiana Delduque, boa noite, pastor e queridos irmãos. Valderes, boa noite, pastor. Amém, amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E hoje nós teremos uma programação com cânticos. Hoje eu vou passar aqui cânticos baseados na palavra de Deus. E o primeiro cântico que eu quero passar é um convite e uma adoração a Deus. Salmo 84. Nós vamos adorar a Deus com esse cântico e depois nós vamos ler a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, Adriano Diogo, Juliana Ferreira, Deus abençoe. Marcos Buriola, ô pastor, seja bem-vindo, meu querido. Vamos ficar com a gente aqui. Agora são 20 horas, mais 7 minutinhos. E nós vamos tocar aqui o Salmo 84, Teus altares. Salmo 84. Teus altares. Essa canção linda, maravilhosa. Grupo Semente. Bom é estar na presença de Deus. Bom é estarmos juntos, adorando ao Senhor.
A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, que privilégio estar reunidos com irmãos e irmãs que amam a Deus e que têm prazer de estar na presença de Deus. É muito bom a gente estar assim reunidos com vocês. É uma alegria imensa, é um privilégio a gente saber que o Criador dos céus e da terra, Ele se revelou a você, revelou-se a mim e nós o conhecemos. E nós podemos dizer que o melhor lugar para estarmos é na presença dEle, é juntamente com Ele. Nós vamos entoar um outro cântico, como eu disse, os cânticos hoje, todos assim baseados na palavra de Deus. O Pedro não quer falar. Todos os cânticos hoje baseados na palavra do Senhor. E nós vamos exaltar a Deus com cânticos baseados na palavra do Senhor. E esse próximo é o Salmo 19. Vineyard Music. (20h mais 13 minutinhos juntos diante de Deus. Nós estamos.
Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração amados irmãos, que cântico lindo, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Minha rocha e Redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos eu quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos eu quero ser. Amém. Irmãos, hoje nós estamos numa noite especial com cânticos baseados na Palavra de Deus. E como há cânticos baseados na Palavra do Senhor. E nós vamos tocar mais um cântico agora. Um cântico de adoração, de exaltação a Deus.
Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Como nós temos visto irmãos e irmãs usados por Deus para nos conduzir com cânticos. Você já agradeceu a Deus pelos músicos da sua igreja? Você já viu tanto que eles são bênçãos? Eles também precisam das nossas orações. Então que você agradeça a Deus e peça para que Deus capacite, revista com poder, com autoridade, com a sabedoria do alto, com o temor do Senhor mesmo, cada um, para que cada um seja ali um vaso nas mãos de Deus para adorar ao Senhor. Salmo 96. Grupo Vencedores por Cristo, cantai ao Senhor um cântico novo. Agora são 20 horas, mais 18 minutinhos. Nós estamos adorando a Deus com cânticos espirituais. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, ser louvado, mas terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu Amém, louvado seja o nosso Deus, nós possamos sempre cantar a Ele um cântico novo, que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, nós possamos sempre adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós vamos
agora ter um momento com a palavra de Deus. Nós já cantamos a palavra de Deus através de 3 cânticos. Primeiro o Salmo 84, depois o Salmo 19 e agora o Salmo 96. E agora nós vamos ler na versão A Fé Vem pelo Ouvir, da Sociedade Bíblica do Brasil. E enquanto eu vou aqui programar, você pode curtir esta mensagem, este culto online com seus amigos, com seus familiares, e você pode assim também levar essa mensagem para vidas que talvez estão precisando de um toque da graça de Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos que estão conosco. Uma alegria imensa poder cultuar a Deus juntamente com você. Então vamos aqui, Mateus, hoje será o Mateus de número 7. E nós vamos, já vou abrir aqui o texto, que eu vou também passar aqui para você ler comigo. Mateus de número 7. Essa versão ela é dramatizada, então ela é muito envolvente, ela é muito empolgante, é uma bênção de Deus, e a gente é inserido no texto e é maravilhoso, é algo assim tremendo mesmo. Mateus 7. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães do que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica
será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E este um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhando abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Mateus 9. Muito bem, meus amados. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz que ilumina o nosso caminho. Eu estou dando aqui essa oportunidade para muitos irmãos, até talvez tenha alguns que têm dificuldade com a leitura, de você estar ouvindo a palavra de Deus. Olha só, todo dia, nós começamos na semana passada, e nós já, foi na semana passada, não estou bem ao certo o dia que começamos, mas já fizemos, Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos. E assim nós vamos. Toda devocional, nós vamos ler 1 ou 2 capítulos da palavra de Deus. Nós vamos ter mais um cântico de louvor a Deus, baseado na palavra do Senhor. Agora está no livro de Apocalipse. Ó Rei das Nações, quem não temerá? Nós vamos louvar a Deus com esse cântico de louvor, de adoração, e nós vamos com Paulo César Baruch e Leandro Rodrigues, ó Rei das Nações. Agora são 20 horas, mais 35 minutinhos, estamos juntos adorando a Deus. A sua companhia muito me alegra, saber que estamos com santos homens, santas mulheres, santos servos do Senhor, adorando a Deus. Muito, muito maravilhoso para mim. Então vamos aqui com nossos irmãos Paulo Baruch e Leandro Rodrigues. As tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Canção das tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Aleluia. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se
teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Oh, Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem só temerá, não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Aleluia, meus irmãos. Ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Amados, agora são 20 horas e mais 39 minutinhos. O tempo voa. É muito bom estar juntos na presença de Deus. E nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu quero hoje ler no profeta Daniel um texto para nossa edificação. Eu quero olhar para esse texto, ler esse texto com vocês, e nós vamos tirar aqui algumas diretrizes para nós no meio dessas dificuldades que estamos vivendo. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler versículos 1 até o versículo de número 16. Daniel 1, de 1 a 16. Vamos ler juntos. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Olha só, Deus está letra minúscula. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade,
Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho, que deviam beber, e lhes dava legumes. Até aqui. Nós vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, após lermos a Tua palavra, nós queremos Te louvar, ó Deus, pelo privilégio de estarmos diante de Ti, de podermos ler a palavra do Senhor. Agora, Senhor, que vamos meditar nesta palavra, que o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para enxergarmos, ó Deus, as maravilhas da Tua palavra. E sobre mim, ó Deus, põe a Tua mão. E sobre mim, ó Deus, me reveste de unção, de poder, de autoridade, e usa-me, ó Deus, como boca do Senhor. Que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. E assim nós oramos, e Te bendizemos, e adoramos o Senhor, na beleza da Tua santidade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, o contexto é um contexto de conquista. A Babilônia, então, ela invade o reino do sul, reino de Judá. Ela sitia Jerusalém, a Babilônia sitia Jerusalém e conquista Jerusalém. Prende o rei, leva os utensílios reais, os tesouros reais, todos os tesouros que estavam no templo de Israel, o rei da Babilônia leva então. E além disso, ele leva também como escravos uma grande parte da população de Judá. E dentre essa população que vai como escravos, Nabucodonosor ele seleciona jovens versados na cultura judaica, jovens saudáveis, jovens bem afeiçoados, jovens que eram influência lá em Judá e em Jerusalém. Então, Nabucodonosor leva esses jovens para um treinamento, para aprenderem a cultura babilônica e também para compartilhar a cultura judaica com os babilônicos. Chegando naquele lugar, que é um lugar estranho ao povo de Deus, naquele lugar não se cultuava ao Deus vivo. Ali havia cultos aos ídolos, aos falsos deuses. E o povo de Judá, o povo de Deus, foi levado para lá. E entre aquele povo, já disse, alguns jovens, e entre esses jovens, 4 que a palavra de Deus destaca: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens. E esses foram colocados diante do palácio real, e o rei deu uma ordem a Aspenaz, o chefe ali dos eunucos, para que ele falasse com o cozinheiro-chefe e trouxesse ali o alimento da própria mesa do rei. Aquilo que o rei comesse, esses jovens, eles haveriam de ser alimentados. E essa alimentação, irmãos, era uma honra, porque eles iriam comer daquilo que o rei comia. Então, aos olhos humanos, algo assim muito especial, porque eles não iriam servir uma comida qualquer para o rei mais importante daquela época, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas acontece que esses rapazes aqui, eles não olham as circunstâncias, e eles não olham para a aparência, eles olham com os olhos da fé. E diante da sua fé, eles sabem que eles estão diante do verdadeiro rei, o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra.
Então, eles não temem Nabucodonosor, eles não temem o Aspenaz, o chefe dos eunucos, e nem o cozinheiro-chefe, e nem a ordem real eles temem. Mas antes, eles temem a Deus. E eles, mesmo numa nação totalmente distante de Judá, com costumes, com a língua, com a cultura, com a religião totalmente diferenciada, diferente, eles estavam no meio daqueles que não conheciam a Deus. Mas mesmo ali, naquela terra estranha, naquela circunstância adversa, eles tomam algumas decisões que são modelos para nós. São modelos para o povo de Deus. A primeira decisão que eles tomaram foi a de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles resolvem se manter incontaminados daqueles alimentos que eram servidos para o rei e que seriam servidos para eles. Isso, irmãos, é uma coragem, isso é uma ousadia, isso é uma postura extremamente difícil de ser tomada. Eles tomaram uma decisão que eles colocaram a própria vida em risco. Não só a deles, mas a do chefe dos eunucos, como também do chefe dos cozinheiros ali, do cozinheiro-chefe. Mas eles, resolutamente, diante de Deus, eles tomaram essa decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Meus amados, na mesma linha de raciocínio, Jesus Cristo falou para os seus discípulos: vós estão no mundo, mas vós não sois do mundo, como também eu não sou. Meus amados, como aqueles jovens que estavam em terra estranha, nós também não estamos na nossa terra. A pátria celeste não é aqui. O céu não é aqui. Esse mundo é passageiro. Por mais que ele é bom, porque foi Deus quem fez, e embora o pecado o manchou, e ainda nós vemos a graça comum de Deus manifesta em tudo que existe. A gente vê a bondade de Deus na terra dos viventes, como diz o Salmo 27. Mas a nossa terra não é aqui. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. E como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nós temos um exemplo a seguir, de não nos contaminarmos com as finas iguarias do rei deste século. Como diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este século. Como diz o apóstolo João, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Do mesmo jeito que diz Tiago, o irmão de Jesus. Engraçado que Tiago, ele não creu em Jesus quando Jesus estava aqui na terra. Ele foi crer em Jesus depois que Cristo ressuscitou. Depois que ele foi crer, depois que o Espírito Santo foi agir na vida de Tiago, Tiago se tornou um grande líder e escreveu uma das cartas gerais. E Tiago, ele não fala que é irmão de Jesus, Tiago, ele fala que é servo de Jesus. Mas lá no finalzinho da carta, Tiago fala o seguinte: infiéis, não sabei que a amizade com o mundo se constitui em inimizade com Deus? Aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Nós acabamos de ler no Evangelho, Mateus 7, que o caminho da salvação é estreito. O caminho da salvação é estreito. Nós acabamos de ler, meus amados irmãos, que muitos naquele dia do juízo final vão chegar em Jesus e falar: Senhor, Senhor, nós não fizemos milagres, nós não expelimos demônios, nós não profetizamos em teu nome. E o que Jesus disse? Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Irmãos, não ser contaminado com o mundo é viver uma vida consagrada e santa, é viver uma vida
onde nós lutamos contra nós mesmos. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos pecados, e todos nós precisamos fazer como esses jovens, de resolutamente decidir não se contaminarem com as coisas do mundo. Naquele contexto de Daniel, a contaminação ali era no caso de ingerir o alimento e a bebida que estavam diante deles. No nosso caso, nós temos várias influências. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que os nossos ouvidos escutam, tantas músicas depravadas, tantas letras sem nenhuma edificação, sem nenhum louvor a Deus. Quantas imagens a gente assiste que entra nos nossos olhos e vai para a nossa mente e para o nosso coração, coisas que não glorificam a Deus. Às vezes, coisas assim, somente tragédias em cima de tragédias, somente notícias ruins, somente coisas que não exaltam a Deus. Daniel, ele resolveu não se contaminar. Que você e eu, que eu e você, recebamos graça de Deus para não nos conformarmos com este século. E que se porventura alguma coisa deste século tenha entrado em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, que nós possamos ter aquela disposição que Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz pecar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca-o. Jesus não está falando isso de uma forma literal para a gente arrancar o olho, a mão ou o pé. O que Jesus está dizendo é para a gente não nos mantermos contaminados com este mundo, não sermos influenciados por este mundo. E se porventura alguma influência ou alguma ingerência deste mundo tem se tornado tão importante na nossa vida que nós tenhamos a capacidade de dizer: chega, basta, em nome de Jesus, basta. Sabe, há coisas que nós temos que deixar no caminho. Tem um poema de uma poetisa lá de Goiás, a nossa querida Cora Coralina. Ela fala um poeminha pequenininho, mas bem gostosinho. Eu vou tentar localizar. Se eu não encontrar, depois eu passo para vocês. Eu publico aqui no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook da igreja. Mas voltando, amados, deixa eu tentar ver se eu consigo localizar aqui. Não vou conseguir agora. Mas Cora Coralina, ela fala que ela vai carregar na sua mochila nada que pesa na caminhada. Às vezes nossa caminhada está pesada porque a gente vai colocando tanto peso deste mundo, sabe, coisas que são legítimas, mas que são perigosas. O materialismo, sabe, a gente vai amando as coisas deste mundo, o dinheiro. E o que o dinheiro nos dá? Os bens materiais. Antes de preocuparmos com o que temos, nós devemos saber quem somos. Porque o que é importante para Deus não é o que a gente tem, é o que a gente é. Para as pessoas, não. Então nós não devemos dar atenção a essa influência desse mundo, materialismo. Sabe, você só consegue ser feliz se você tiver as coisas. A felicidade não é você ter, a felicidade é você ser, é você estar. Tem pessoas que têm tanta coisa e não são felizes. Sabe por quê? Porque elas vivem uma ilusão. Isso também é uma influência desse mundo. E a gente percebe que sorrateiramente quer entrar em nosso coração. Mas eu vou passar para o segundo modelo aqui das atitudes de Daniel e seus amigos. É a confiança nos recursos de Deus. Daniel, ele optou por
comer o que Deus criou, os legumes, e beber a água. Eles tomaram uma decisão. Nós não vamos comer daquilo que o rei da Babilônia nos oferece. Nós vamos comer e beber daquilo que o rei dos céus, o rei da glória, criou e nos dá. Então, amados, Deus deu graça a eles. E eles foram atendidos pelo chefe da cozinha. E eles fizeram um teste. Ele disse assim, Daniel disse, experimenta a gente 10 dias. Veja o nosso semblante. Veja a nossa fisionomia. E se nós estivermos descaídos, então nós vamos submeter aquilo que você quer. Mas se nós estivermos melhor de aparência, então nós vamos... Deixa a gente continuar. O que aconteceu, irmãos? Eles comendo legumes e bebendo água. Eles tiveram uma fisionomia muito melhor. Sabe por quê? Porque eles tinham a bênção de Deus sobre eles. Eles tinham a graça de Deus sobre eles. Eles tinham a proteção de Deus sobre eles. Eles tinham o poder de Deus sobre eles. Eles tinham ali a misericórdia de Deus sobre eles. Eles tinham ali a graça de Deus sobre eles. Foi por isso, irmãos. Quando nós tomamos a decisão de optar e confiar na promessa de Deus, na palavra de Deus e naquilo que Deus nos oferece, e recebemos com alegria, pode ser muito pequeno, pode ser como uma pedrinha, mas bastou uma pedrinha nas mãos de Deus, usando ali Davi e aquela funda para derrubar o inimigo do povo de Deus, o gigante Golias. Quem sabe os inimigos que você está enfrentando, você não consegue vencer porque você anda de mãos dadas com este mundo, porque você anda comendo das finas iguarias que talvez até o Satanás está colocando diante da sua mesa. Rejeita isso, meu irmão, em nome de Jesus. Esse tempo que nós estamos passando, esse tempo de Covid-19, de coronavírus, de dificuldade política, dificuldade econômica, esse tempo é um tempo de provação. E é um tempo também, um tempo de fé, para a gente confiar no Senhor. E a gente andar com Deus, e voltar para Deus, e voltar para os braços do Pai. E ser capaz de dizer, basta, basta com a influência do mundo na minha vida. Eu sou de Cristo. Como diz o Matos Nascimento, agora eu sou de Cristo. Agora mudou minha vida. Eu sou de Cristo. Eu sou do Senhor Jesus. E Cristo é meu. São 21 horas e 1 minutinho. Eu vou orar pela sua vida. Nós vamos encerrar essa devocional. Uma reflexão sobre como lutar, como vivermos, como agirmos em tempos difíceis. Como reagirmos a esta situação. Não se contamine com o mundo. Confie nos recursos de Deus. Confie na palavra de Deus. Confie no poder do Espírito Santo. Confie em Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Entrega o seu caminho a Ele, meu irmão. Confia nele e o mais Ele fará. Nós vamos finalizando aqui. Eu disse que eu ia tentar ver se achava o poema. Eu ainda vou mais uma vez aqui. Dá só um minutinho. Já eu estou encontrando aqui. Muito bem. Acho que eu vou conseguir localizar um pequeno poema, mas falou muito ao meu coração. Gostei tanto de ler esse poema. Ainda mais que é da nossa poetisa de Goiás, Cora Coralina.
mas infelizmente eu não vou localizar mesmo. Uma próxima vez eu coloco aqui no grupo do Facebook da igreja. Nós vamos orar, encerrando assim nossa transmissão, e eu quero convidar você. Domingo nós vamos começar uma jornada de oração, uma semana de oração, e você vai escolher meia hora por dia. Nós vamos fazer com a igreja de Catanduva. Eu quero abrir também para a nossa devocional online. Então você vai escolher meia hora e nós vamos orar. Então a partir de amanhã eu vou colocar aqui, disponibilizando no grupo do Facebook da igreja, na página da igreja. Também vou disponibilizar no WhatsApp da igreja presbiteriana aqui de Catanduva. E você vai escolher meia hora e nós vamos orar, irmãos. Orarmos, porque esse tempo é só com oração. Vivemos dias maus e precisamos desesperadamente do Senhor, da graça dEle e da ação dEle. Vamos encerrar então com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de todos os irmãos e irmãs que vieram aqui conosco nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, pelos cânticos que estamos entoando ao Senhor, Pai, pela palavra que tem sido lida, ministrada. E agora, Pai, te pedimos forças, ó Deus, para resistirmos às tentações, para dizermos não, ó Deus, às influências deste mundo. Ó Deus amado, para, ó Deus, confiarmos nos recursos do Senhor, para dependermos, ó Deus, do sustento do Senhor, para preferirmos, ó Deus, caminhar contigo, ó Deus. Ó Pai, abra os nossos olhos espirituais para vermos as maravilhas do Senhor. Ó Deus, nos rendemos a Ti, Senhor. Ó Deus, consagramos a Ti o nosso coração, Pai, queremos servir ao Senhor, queremos honrar ao Senhor. Queremos, ó Deus, ser instrumentos, ó Deus, de glória e de honra e de louvor a Ti. Queremos que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Por isso, ó Deus, nós nos consagramos ao Senhor nesta hora e Te pedimos, derrama do Teu poder sobre nós. Ó Deus, dá-nos arrependimento verdadeiro, Deus, dá-nos um coração puro, dá-nos uma consciência boa, dá-nos, ó Deus, uma fé sem fingimento, ó Deus, dá-nos, ó Deus, um coração sincero, quebrantado diante de Ti. Pai de amor, Deus de bondade e misericórdia, nós colocamos cada irmão, Pai, cada irmã que está em oração agora, Pai, colocamos os irmãos que estão enfermos, colocamos, ó Deus, o Gabriel, sobrinho da Ivoni, colocamos, ó Deus, o seu Sebastião Casadori, ó meu Deus, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a minha tia Onília, a família, Deus, da Selma Bucha, Deus, minha prima, da família da Abigail, minha prima, os meus pais, minha tia Verônica, meu tio Valtuir, ó Deus, todos os meus familiares, ó Deus, coloco diante de Ti, Pai, neste momento, ó Deus, coloco os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Catanduva, os presbíteros, os diáconos, os músicos, os professores de escola dominical, as crianças, os adolescentes, os jovens, os casais, os idosos, os visitantes. Te peço pela nossa cidade de Catanduva, pelo nosso estado, pelo nosso país, por cada estado da nossa união, ó Pai, e também pelo nosso planeta. Ó Deus, perdoa os pecados desta geração. Ó Deus amado, eu te peço, estenda os Teus braços de poder, estenda as Tuas mãos, ó Deus, para repreender o mal, ó Deus, para quebrar o poder do mal em nome de Jesus e trazer, ó Deus, um avivamento, um despertamento espiritual sobre a Tua igreja. Ó Deus amado, que o Senhor jogue por terra todas as obras do mal. Caia por terra, Pai, todos os inimigos do Senhor em nome de Jesus. E Deus, que o Senhor seja exaltado, que o nome de Jesus seja glorificado, que a igreja do Senhor, Pai, seja fortalecida e que muitas e milhões de vidas sejam alcançadas e sejam salvas pelo toque do Teu Espírito Santo. Senhor amado, Deus de poder e glória, abençoe essa jornada de oração. Que nós tenhamos, ó Deus, todos os horários preenchidos. Que o Senhor venha levantar um exército de oração, Pai, de homens e mulheres de oração. Casais, idosos, crianças, adolescentes, jovens. Ó Deus, desperta a Tua igreja para orar. E que nós tenhamos, ó Deus, um privilégio, Pai, de estar na Tua presença e que a Tua vontade se manifeste em nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a comunhão, que o poder e que as ternas consolações do Espírito Santo reine sobre sua vida, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Está encerrado. Até amanhã, em nome de Jesus.